Aprendemos nesse mês que somos sal e que somos luz, né? Isso é o que somos, mas também aprendemos o porquê somos sal e luz, porque queremos ser diferentes e influentes. Agora, o como que é o grande desafio que eu tenho falado. Então aprendemos algumas ferramentas, é óbvio que esse assunto não se esgota, tá? Mas nós aprendemos algumas ferramentas para sermos diferentes, Amanda, e sermos influentes. Dentre essas ferramentas, que temos muitas, o Evangelho. O Evangelho. Quando pregamos o Evangelho e vivemos o Evangelho, nada mais do que o Evangelho. Uma certa vez o apóstolo Paulo escreve a carta aos Gálatas e diz: ei, por que vocês estão inventando um outro Evangelho? Né? Uma outra ferramenta é a oração. Também falamos aqui a respeito da oração. E estou muito feliz, porque de segunda a sábado, a igreja está reunida 15 minutos, orando, meio-dia e 15, clamando ao Senhor. Nós nunca oramos tanto como igreja numa sala de Zoom. Com vacina ou sem vacina, nós ficaremos assim orando até a volta de Jesus Cristo, nesse lugar chamado oração. Se você não tem estado com a gente, entre em nosso Telegram, porque o link está sendo compartilhado sempre lá. Meio-dia e 15, todos os dias, de segunda a sábado, exceto domingo, porque estamos, no caso, no horário do culto, mas de segunda a sábado estamos orando, 15 minutos. Falamos também da importância, à luz do texto de Isaías, Marcão, falamos de visão, falamos de consciência, falamos de fervor. Falamos também de protesto, né, da importância que, como igreja que somos, igreja protestante, o quanto precisamos protestar. Um protesto, óbvio, pacífico e embasado no Evangelho, não é naquilo que eu penso, né? Mas também falamos a respeito do testemunho, né? A importância de testemunharmos aquilo que Deus tem feito em nós e através de nós. E também reconheci que na DAI a gente tem feito pouco isso, né? Por isso, para a gente tirar da teoria e colocar na prática, eu trago aqui mais um testemunho de uma pessoa que está aqui. Na verdade, ela nunca tinha participado de um culto aqui. Ela veio pela igreja online e ela está aqui. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diz: é você? Graça e paz, Igreja Adai. Me chamo Fernanda Gomes. Sou membro da Adai Online e tenho uma filha, Letícia, de 16 anos. Pastor Rodrigo, uau! Que presente de pregação no penúltimo domingo. Estava afastada dos caminhos de Deus e da igreja desde 2016, quando perdi de forma repentina meus pais, Gomes e Gleide. Meu pai em junho de 2016 e minha mãe em novembro de 2016. Mas quero deixar aqui registrado o meu testemunho. De bate-pronto, posso lhe dizer que em todos esses anos de igreja evangélica, mais ou menos 25, esta é a primeira vez que sinto intimidade com Jesus. Que eu entendo o verdadeiro significado do amor. Sim, eu quero ser diferente e influente. Obrigado por tudo e por tanto. Estou há 3 meses fazendo parte da família Adai e quero testemunhar muitas outras coisas mais. Como falei para a pastora Marcélia essa semana, estou para dizer que estou vivendo o meu primeiro amor de Cristo Jesus. Coisa linda. Quantos ainda vivem o primeiro amor? Amém. Eu estou há 36 anos crente vivendo esse amor. Não é isso? Coisa boa. Em apenas 3 meses... Ei, deixa eu explicar uma coisa. A melhor forma de mantermos o nosso amor por Jesus aceso é não deixarmos de praticar coisas que fazíamos quando aceitamos a Jesus. Porque tem gente que, o primeiro amor se foi. Se foi porque você deixou de fazer o que você fazia. Olhem só, em apenas 3 meses, quantas experiências incríveis. Estudo de Coríntios,
7 pecados capitais, vida com propósitos, 2 drive-thru, impulsionados com a Marcele, desafio das destemidas, já estou inscrita na Conferência Flores 2021, em breve college curso de liderança, me inscrevendo no Start e louca para fazer o alfa que todos falam. Nosso devocional diário e oração ao meio-dia, me tornei dizimista fiel e agora que nunca fui, algo que nunca fui, e orgulhosa em realizar ofertas e dízimos em um solo tão fértil como a Dai. Confesso que nunca senti isso antes. Ufa, enfim, meu Deus, quanta bênção. Só tenho uma palavra a resumir: gratidão pela sua vida, da pastora Tati, amada, que me fez acreditar mais em mim e em minha potência enquanto mulher. Pelo encanto da pastora Marcele, que me recebeu de forma tão carinhosa na pastoral da ADAI Online, pela Mari Ferreira, da ADAI Colorado, que nunca desistiu de me trazer para a ADAI. Me emocionei demais no culto de domingo, pois tenho certeza que este é apenas o início de um maravilhoso e abençoado capítulo da minha história. Que Deus nos abençoe e que eu possa influenciar outras vidas através desse amor ágape e carinho que eu recebo todos os dias. Amo vocês, Fernanda Gomes. Fê, fica de pé. Uma salva de palmas. Deus abençoe. Louvado seja Deus. Muito obrigado. Louvado seja Deus. Se você deseja compartilhar o teu testemunho com a gente, contato@adai.com.br. A gente vai fazer de tudo para ler todos os testemunhos que chegarem para a gente. Eu tenho que confessar a vocês que nos últimos domingos nós estamos falando muito a respeito da nossa individualidade cristã, né? Dentro de todos esses elementos que eu falei: evangelho, oração, protesto, testemunho e por aí vai. Só que hoje eu quero trazer à memória uma narrativa de que nós como igrejas nunca podemos nos esquecer. A gente precisa sempre reavivar a nossa mente a respeito da força que nós temos em Cristo Jesus como igreja local. Eu tenho a minha força como cristão em Cristo Jesus, ok? Mas a importância que temos que dar para o coletivo é uma importância que ela precisa ser intencionalmente cultivada. Se existe algo que eu e toda a liderança da ADAI, pelo menos acho, que todos têm tentado fazer essa lição de casa, tudo que nós temos tentado é estabelecer uma cultura saudável aqui. Essa foi a minha aula, essa semana no college, para o curso Imersão Vocacional para os Teens. Cultura, povo, eu assemelho a uma terra. E Jesus falou a respeito disso. Se lembram daquela parábola? É a mesma semente, só que em terras diferentes. Em algumas terras ela frutifica, em outras terras não. Aí você pergunta, mas o problema é da semente? Não, o problema é da terra. Jesus falou isso, gente. E é engraçado que ele falou da parábola e ele interpretou a parábola. A gente não precisa nem fazer força para interpretar. Ele explicou. Os cabeças de bagre dos discípulos eram como nós. Não entendia muita coisa. Então ele conta a parábola, fizeram um cara de 9 horas, ele teve que explicar a parábola. Ele fez isso, acho que só essa vez. Tanto que foi no começo do ministério. Na segunda ele falou, não, vocês pegam a letra, eu não vou ficar contando parábola e explicando. Né? Então, para mim, a questão cultural tem a ver com a terra, o estado do nosso coração. Porque não adianta eu pregar, não adianta a gente cantar, não adianta a gente gerar e compartilhar sementes para o coração de vocês, se o coração de vocês, o coração da igreja local, não estiver preparado para absorver isso. Vai entrar e não vai romper. Apesar de toda a igreja ter uma cultura, infelizmente,
Nem toda igreja tem uma cultura saudável, infelizmente. Porém, eu acredito que quanto mais saudável for a terra, quanto mais saudável for a cultura, mais provável é que a igreja venha impactar a comunidade em sua volta. Uma igreja com uma cultura saudável faz com que a igreja deixe de ser um mero CNPJ, uma mera instituição, e se transforme em um movimento de verdade e graça, em que a vida das pessoas é continuamente conservada e iluminada. Conservada com o sal, iluminada com a luz. Eu compreendo que aquilo que os meus pais, pastor Paulo Silas, saudoso pastor Paulo Silas, aquilo que meu pai fez e aquilo que minha mãe fez e ainda faz como fundadora dessa casa de oração, analisando o que eles fizeram nos 5 primeiros anos dessa igreja, e eu, nesse ano com a Tati, completamos 11 anos na frente dessa igreja. 11 anos, estou saindo da pré-adolescência, uma hora eu vou virar um pastor adolescente. 11 anos, e fazendo essa leitura desses 18 anos, a gente completa esse ano. Fiz a conta certa? Não, porque teve o pastoreio do pastor Wilson, é isso mesmo, meus pais, pastor Wilson e a minha pastoral junto com a Tati. Esse ano nós completamos 18 anos de igreja. Enquanto vocês têm um pastor quase adolescente, a igreja é adulta, então vão ter que me aturar. Analisando o que eles fizeram e o que a gente tem feito, eu chego em 3 expressões que resumem aquilo que nós acreditamos como igreja. A primeira coisa que eu acredito, e vocês já me ouviram falar a respeito, é a questão de uma teologia cristocêntrica. Pastor, mas eu já ouvi você falar isso. Ei, visão vaza. E hoje é dia para nós realinharmos a nossa visão como comunidade local. Nunca é demais. Chá, água e realinhamento de visão nunca faz mal para ninguém. Nunca. Coca-Cola também, para alguns. Estou brincando. Então, se tem algo que meus pais valorizaram e eu tenho tentado valorizar junto com a Tati, com toda a pastoral, é a respeito de uma teologia cristocêntrica. Jesus é o centro. Segunda coisa, é uma gestão eficiente. A gente precisa ter uma gestão eficiente, onde o e-mail que chega precisa ser respondido, onde o testemunho que enviam precisa ser lido, onde a luz que está me iluminando aqui possa acontecer para que a câmera pegue e chegue qualidade na tua casa. A gestão de pessoas, gestão do dinheiro, gestão de tudo, de alguém que chegou aqui mais cedo do que eu e carinhosamente passou um pano ali no estacionamento, a todos os voluntários, aqueles que estão atrás da câmera. Isso para mim é gestão eficiente, precisa acontecer. Isso significa que a gente acerta em tudo? É lógico que não. E quem caminha mais perto da liderança sabe que a gente tem um monte de erro. E eu não tenho vergonha alguma de reconhecer os nossos erros. Muito pelo contrário. Uma terceira coisa é uma paixão em tudo que realizarmos. Precisamos ter uma teologia cristocêntrica, posso ouvir um amém? Amém. Precisamos ter boa gestão, posso ouvir um amém? Agora, se não houver paixão, se o Arnaldo não sente aquele friozinho na barriga, 7 horas da manhã, porque eu sei que ele acorda cedo, para chegar aqui na casa de oração e falar, aonde vai ter um rodo? Se não rolar mais esse friozinho na barriga, alguma coisa está errada. Mas ainda que não tenha, eu faço, porque eu não faço para sentir. Qual é a dona de casa ou dono de casa que sente no coração em lavar a louça? Mas faz,
Deus está falando aqui, hein? Para ficar bíblico e o mais didático possível, eu quero comparar essas três frentes de trabalho aqui na DAI com uma construção simples de uma casa. Exemplo, quando um engenheiro é contratado para fazer uma casa, a primeira coisa que ele vai ter que se preocupar em fazer são os alicerces, o fundamento. O fundamento dessa igreja é uma teologia cristocêntrica. Numa igreja local, essa tem que ser as nossas preocupações como membros. Se um dia eu ficar falando groselha aqui, vocês têm que ir para cima. Pastor, está falando groselha, o que está acontecendo? Só pega leve. Agora, se eu ver também alguma coisa, eu vou pegar leve, mas vou falar. Ontem era 8 horas da noite, estava mandando um áudio para um jovem da igreja falando, rapaz, melhora teu vocabulário. Pastor, me desculpa, eu vou melhorar. Isso que é gostoso. Por isso que é gostoso fazer parte de uma igreja. Porque é sempre a possibilidade da gente melhorar. Agora, o cara não participa de Coríntios, o cara não participa de 7 pecados capitais, o cara não entra no YouTube, o cara não entra no Instagram, vê a mulher dele, os filhos dele, o cachorro dele, só isso. Como que ele vence nessa pandemia? Não dá para vencer. Mas louvado seja Deus, porque nós temos uma teologia cristocêntrica. Olhem só o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Acompanhem comigo, porque ninguém, falem comigo ninguém. Gente, eu estou com tanta saudade de gente, que eu vou pedir para vocês repetirem hoje uns 30, estou brincando. Olhem só, porque ninguém, falem ninguém, pode colocar outro alicerce além do que já está posto, Jesus Cristo. Acabou. Aí Gessé, tira Gessé. Mas em Santo Expedito, Jesus Cristo, Ele é a razão das nossas músicas, Ele é a razão da minha pregação, Ele é a razão da tua vida, Jesus Cristo. Ninguém coloque outra coisa que não seja Jesus, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Estou gritando no primeiro ponto. Olhem só o que João escreveu a respeito disso também. Na sua segunda epístola, capítulo 1, versículo 7 ao 11. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho. O que João está falando? A gente está ralando tanto aqui. Vocês aí nadar em 2021. Pelo amor de Deus, hein? Olhem só, não destruam o fruto do nosso trabalho. Antes, sejam recompensados plenamente todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele. Conhecem pessoas que querem ir além? Se acham melhores que o ensino dos apóstolos. Esses caras não têm Deus. Agora, quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chega a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem. Pesado, né? Pois quem o saúda, torna-se participante das suas obras malignas. É preto no branco. Se desejamos ser uma igreja diferente e influente, uma das coisas mais importantes é de fato colocarmos tudo na base que é Jesus. Ele é a nossa pedra angular. Ele é a nossa pedra angular. Assim como uma casa fica enfraquecida quando o alicerce é fraco, assim a DAI ficará se não mantivermos Jesus Cristo no lugar que Ele merece. Jesus é o centro da tua vida. Jesus é o centro da tua casa. Jesus é o centro da tua família. É óbvio que vocês vão dizer amém, mas vamos refletir a respeito. Jesus é o centro do teu dízimo. Jesus é o centro das tuas ofertas. Jesus é o centro do teu acordar.
Jesus é o centro das tuas conversas de WhatsApp. Que Ele seja o centro dessa igreja. Amém? Segunda questão é a questão da gestão eficiente, que eu chamo de estrutura. Pensando ainda num formato de casa, logo após o fundamento, é importantíssimo um engenheiro pensar em levantar a estrutura e delimitar os espaços de cada cômodo, seja através de paredes, seja através de telhado, seja através do acabamento mais grosso. Por melhores que sejam, ou que seja o alicerce, ninguém gosta de morar numa casa que você vai ter que sentar no concreto. A pergunta que não quer calar, então, hoje na ADAI, quais são essas paredes? Escola bíblica, pastoral, grupos de conexão, ADAI College, EBA. Ou seja, frentes interdependentes que funcionam para um bem comum. Assim como o banheiro de uma casa, o formato do banheiro é diferente do formato do quarto, mas eles são interdependentes. Um precisa do outro. Assim tem que acontecer na ADAI. A escola bíblica precisa conversar com a rede precisa conversar com os grupos de conexão, os grupos de conexão precisam conversar com o college precisa conversar com a pastoral. Agora, aqui na ADAI a gente está tentando se organizar, mas como está a tua casa? Tem parede? Ah não, a minha casa, Jesus é a pedra. Tá, mas e a organização tua? E o comando teu? E as delimitações? Ei menino, é até aqui, hein filho? Ô mãe, você vai até certo ponto. Como está o diálogo em casa? Como que estão as intersecções dentro de casa? Não adianta apenas cantar que Jesus é Jesus, se a nossa parte não está sendo construída de maneira organizada. Aí você pode perguntar, Rodrigo, a Bíblia defende tanto essa questão da organização? Então tá bom, Jesus para você. Lucas 14, de 28 a 30. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce, olha interessante, você pode até lançar o alicerce, mas não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele dizendo, esse homem começou a construir, mas não foi capaz de terminar. Tem gente que é assim, canta que Jesus é bom, adora que Jesus é bom, mas o outro nível que depende dele, sair da zona de conforto dele, negligencia. Mais duas dessas eu volto com uma frase em língua estranha. Jesus é o maior defensor das coisas organizadas, está aí. E nós somos uma igreja de tradição pentecostal, sim ou não? Sim ou não? Somos uma igreja de tradição pentecostal. E por conta disso, sempre volta aquele DNAzinho de que deixa o Espírito fluir. Eu já ouvi, gente, 11 anos, o que eu ouvi, pastor, você não está engessando o Espírito Santo? A resposta que eu dou, Espírito Santo tem osso, é. Ei, o Espírito Santo ele sopra onde quer, para onde vai. Quanto mais organizados estivermos, se o nosso barquinho estiver bem feito, com a vela bem feita, se o vento soprar, a gente não quebra. O vento é dele, mas a madeira é nossa. Se você é da ADAI e tem fobia à organização, eu te dou 2 conselhos. Primeiro conselho, tenta melhorar. Segundo conselho, caso você não consiga, liga para mim, eu vou te indicar algumas igrejas que tem Jesus, tem o Espírito Santo, mas que talvez tenha mais seu estilo.
E está tudo certo. Porque nós não somos melhores e nem piores do que ninguém. O caminho da organização. Isso eu estou falando como igreja, mas eu também estou falando para a família de vocês. O caminho da organização é um dos meios pelos quais o reino tem que ser construído. Sem organização, a gente vai ser pedra de tropeço. Porque se o vento bater, Amanda, e a gente não estiver preparado, vão rir da gente. Jesus disse, Marcão, vão rir de vocês. Mas não é crente? O calo aperta, mas nunca aprendeu a guardar dinheiro, não. O parente que está criticando não tem R$1 guardado, mas não é crente. Muitas vezes falta organização, não falta espiritualidade. Esse demônio que pega o meu salário e gasta. Que demônio gasta, é? É o demônio da tua barriga que está comendo mais do que deve estar gastando em restaurante. E não é hora ainda para gastar. Talvez você esteja no momento que pode gastar agora. Mas acho que o demônio olha e fala assim, não, eu não. Eu me alimento de outra coisa. Não me alimento de restaurante caro. O que muitas vezes a gente está falando que é demônio, às vezes é a nossa falta de disciplina. Terceiro e último, quando eu falo de paixão, eu lembro de mobília. O que faz um banheiro ser banheiro não é a parede, apenas. O que faz um banheiro ser banheiro é a latrina. O que faz o banheiro ser banheiro é o lavatório. O que faz o banheiro ser banheiro é ter papel higiênico. Eu nunca vi na minha casa papel higiênico na mesa de jantar. Agora tem gente que está tão bagunçado espiritualmente que a vida dele está assim. Está com papel higiênico do lado do garfo. Trazendo para a realidade da nossa igreja, a mobília para mim seria a paixão. É o que a gente chama do pente fino, é aquele detalhe. Eu entrei, eu cheguei um pouquinho mais cedo, não. Eu cheguei no horário, e aí eu não tinha sentido ainda o cheiro de bom ar da igreja. E quem sabe aqui, sabe que eu sou muito chato com isso. Quando eu pensei, já veio um anjo passando, é anjo de carne e osso, passando o tal do bom ar, é o detalhe, é o que faz banheiro ser banheiro. Teoricamente, vocês que estão sendo convidados, vocês não ficariam tristes se o Pulse, o nosso Ministério de Jovens, não tivesse com a plaquinha aqui, seja bem-vindo, até porque a gente não abriu os links ainda, né? Eu acho que vocês falam, tudo bem, o Pulse pode voltar só em agosto. Não, mas talvez olhar para uma plaquinha e dizer seja bem-vindo, para você que já está acostumado, não faça sentido. Mas se não tivesse, ia ter um cri, cri, cri. Tem ninguém para me receber. São esses detalhes que fazem a igreja também ser igreja. Até porque quando, como todos vocês, ou pelo menos acho, essa semana, na sexta-feira, o Lorenzo fez 6 anos. E nós escolhemos não fazer festa com a família. Porque está todo mundo sem dinheiro. Pedi para fazer exame, o teste, eu não aguento mais. E esse teste, às vezes também, só para inglês ver. Então nós escolhemos como família, falar o seguinte, gente, a gente vai fazer uma festinha. Eu, Davi, Tati, Lolo e a Kiki. E o Espírito Santo.
Aí a gente chamou no Zoom, só que mesmo sendo para nós apenas, a Tati teve o carinho de fazer da sala de jantar uma mesa de aniversário. O que fez daquela sala o aniversário foi o detalhe. Foi o detalhe. Foi o detalhe. Se você vai receber alguém na tua casa, você vai se preparar para tal. E aí eu encontro o apóstolo Paulo lá no século I dizendo o seguinte, aos Colossenses, capítulo 3, versículo 23 a 24, acompanhe comigo. Tudo que fizerem, seja de uma festa de aniversário, seja contando um testemunho, seja o abençoado do Arnaldo que colocou água potável, eu acho que está potável, mas água, olha, aqui, ó, como chama? É na temperatura que eu gosto. Porque um dia eu fui numa igreja, me deram água quente. Dá água quente para quem vai pregar. Já está com o estômago frio na barriga, dá água quente e lascou. Enfim, nem vou contar esse testemunho porque não vale a pena. Vamos ficar com o testemunho da Fernanda que é melhor. De pregar a conduzir um grupo de conexão, de pregar a dar aula na escola bíblica. Façam tudo de coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor. A Gil não faz o que faz, porque ela vai receber elogio meu. Eu posso até dar e devo dar, porque eu sou líder e eu preciso tratar com carinho aqueles que trabalham comigo. Mas ela não faz por conta do meu carinho, ela faz porque ela entendeu que a recompensa vem dele. Olhem só, é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Em resumo, só existe uma coisa pior que uma casa sem mobília. É uma igreja com até teologia, com até organização, mas sem paixão no olhar das pessoas. Quer começar de mim. Quando pensarmos em fazer algo para Deus e para as pessoas, possamos ter a paixão de uma das pessoas mais apaixonadas da Bíblia. Eu não sei se o Diego já tinha lido o meu sermão, mas ele citou uma... Você leu o meu sermão? Então foi Deus que te usou, parabéns. Uma estrela dourada para você. Olhem só, pensa num cara apaixonado. Pensa num cara que tinha problema. Pensa num cara que tinha dívida para pagar. Pensa num cara que tinha os seus desafios. Não tem a blusa que você tem, não tem a calça que você tem, não tem a casa que você tem, não tinha, perto do que a gente tem hoje, ele não tinha nada. Mas olhem só o que o salmista disse lá no 84, no Salmo 84, como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anseia e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu rei, meu Deus, como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram sua força. E agora vem, e agora vem, e agora vem. Olhem só, melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Prefiro ser diácono na casa de Deus do que habitar na tenda dos ímpios. Prefiro cantar na igreja, prefiro servir água, prefiro estar aqui com os meus irmãos apaixonadamente do que curtir o que o mundo pode me dar. Aleluia! 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 Ah não, mas a minha vida é isso, a minha vida é aquilo. Ei, só de você reclamar, você já tem que agradecer por poder reclamar. Porque tem gente agora que queria reclamar, mas não está 7 palmos para baixo dessa terra. Tem um pai que queria abraçar uma filha, tem um filho que queria abraçar um pai, como eu queria abraçar meu pai hoje. Não foi isso, Paulinho, que a gente falou aqui antes do culto começar? Você
a gente focar nos problemas, a gente está na água de salsicha. Mas eu continuo olhando para o alvo, pelo prêmio da soberana. Eu olho para Jesus, o autor e consumador da minha fé. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a minha vida não esteja do jeito que quer, mas meus filhos têm saúde, minha esposa tem saúde, eu tenho voz. Todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Tudo que eu não podia fazer com a minha voz, eu fiz agora. Gritando igual um doido. Deus renove minha garganta. Ainda bem que só tem um culto por enquanto. Essa semana, nós fomos impactados com algo que mexeu com o brio de todo cristão. Seja católico, seja ortodoxo, seja evangélico. Mexeu com o brio das pessoas que acreditam que a Bíblia é o único livro correto de fé e prática. A tal da campanha do Burger King. Todos nós ficamos impactados com aquilo. Todos nós ficamos tristes. Por que ficamos tristes? E para você que não ficou triste, você tem que respeitar. Porque se você não ficou triste, eu tenho o meu direito de ficar triste. Eu não tenho o direito de desrespeitar a tua opinião, mas você também não tem o direito de falar que o meu discurso é um discurso errado. E todos nós ficamos, meu Deus, e cancela Burger King, e nunca mais como lá, e vamos cancelar, que é a moda, né? Vamos cancelar. Eu falei, meu Deus, eu vou cancelar então um monte de coisa, eu vou cancelar Burger King, porque até ontem era Netflix. Aí os crentes tudo voltaram com assinatura. Se é para cancelar a crentaiada, então vamos cancelar Burger King, Apple, ou vocês acham que essas grandes empresas, elas não têm também essa narrativa progressista? E os progressistas, Marcão, eles já entenderam que a melhor forma de progredirem é através da gente. Nós ficamos embasbacados, tudo que é acos. Agora a minha pergunta é, qual foi a última ação midiática, Pofo, que as igrejas cristãs se reuniram para fazer, para impactar a nossa nação? Hein, Ritinha? Porque aquilo foram milhões. Pra você fazer um comercial daquele, o povo está aí, trabalha com isso, sabe. Pra você fazer uma propaganda daquela, no mínimo ali, foi uns 250 mil reais. No mínimo, assim, brincando. Qual foi a última vez que o presidente do conselho evangélico do país falou assim, que tal a gente fazer alguma coisa criativa para falar de Jesus? Será que a gente vai ficar dando ibope? E a igreja vai ficar na reação do que não presta? E nunca protagonizando algo? E assim, eu não preciso provar para vocês que aquilo que eu vi é uma coisa que desagrada o meu coração. Acho que vocês me conhecem muito bem, vocês sabem que tenho o maior respeito pelos homossexuais. O maior respeito. Eu tenho amigos homossexuais. E louvo a Deus por saber que homossexuais estão querendo fazer o link para cultuar aqui com a gente. Ah, como isso é bom. Porque eles querem encontrar algo aqui com a gente. Mas da mesma forma os homossexuais, da mesma forma os adúlteros, da mesma forma os mentirosos, porque a gente coloca, parece que agora... E se preparem, tá? Porque todo mês de junho a gente vai ter esse burburinho no país. Por quê? Porque é um mês dedicado a isso. Por eles, né? E
por mais que eu queira construir uma narrativa aqui, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ler exatamente o que eu preguei há 2 domingos atrás. A respeito do que eu acho dessa propaganda, Tiago. Eu preguei isso. E eu vou ler. Olhem só o que eu penso a respeito disso. Porque eu sei que alguns de vocês ficam, pastor não vai se comunicar? Pastor não vai falar? Pastor não vai... Pastor... Por que eu tenho que falar na hora? Olhem isso. Foi 2 domingos atrás. Infelizmente, o nosso hábito cristão tem sido em lamentar os padrões do mundo, nos levando a um desespero farisaico. Criticamos tudo no mundo. Criticamos a violência, sua desonestidade, sua imoralidade, seu desrespeito à vida humana e sua ganância materialista. Mas a pergunta que não quer calar, a culpa é de quem? Quem é o culpado? Olhem só, voltando para os 2 elementos, sal e luz, que Jesus usou, se a casa estiver escura quando a noite cai, não faz sentido culpar a casa. É o que acontece quando o sol se põe. A pergunta que precisamos fazer é, aonde está a luz? Do mesmo modo, quando a carne estraga e se torna intragável, não faz sentido culpar a carne. É o que acontece quando permitimos que as bactérias se multipliquem. As perguntas que precisamos fazer são, onde está a igreja? Por que o sal e a luz de Jesus Cristo não estão permeando e mudando a nossa sociedade? Pensando assim, eu estou lendo, gente, eu não coloquei uma frase a mais, eu estou lendo o que eu falei alguns domingos atrás. Pensando assim, é no mínimo hipocrisia da nossa parte, levantar as sobrancelhas, os ombros e esfregar as mãos. O Senhor Jesus nos instruiu a sermos sal e a luz do mundo. Se o mundo continuar abundando podridão e escuridão, em grande parte a culpa é nossa e precisamos assumir parcialmente essa responsabilidade. Minha oração para hoje é que sejamos diferentes e influentes no desafio de sermos sal para conservar e luz para iluminar esse mundo. Se o Burger King teve a capacidade de impactar tanto a cabeça das pessoas, a pergunta é, vamos fazer um movimento melhor do que o dele? Eu vou continuar comendo Burger King, eu vou continuar comprando coisa da Apple, eu vou continuar assinando Netflix, sabe por quê? Porque eu sei reter o que é bom. E eu sei que o Burger King não é igreja. Que é tão ridículo quanto o Burger King falar de gênero é eu fazer hambúrguer. Percebe? A gente está se escandalizando por conta de uma ideologia de uma lanchonete. Famílias, 1 minuto de comercial não tem poder de destruir o que o Adai Kids faz. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Maior é aquele que está com a gente. Eles vão fazer, não é o Burger King? Tá bom, vai ser a Amazon. Aí no outro ano vai ser a Natura. Aí no outro ano vai ser... Ei! É isso, o mundo está ficando podre, mas ainda estamos aqui, ainda a igreja está aqui, ainda o povo lavado e remido pelo sangue de Jesus está aqui. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Por isso, para que o Evangelho seja mais atrativo do que o Burger King, precisamos de uma teologia cristocêntrica, precisamos de organização e precisamos de paixão.
Eu não sei se vocês sabem, mas foi nesse tripé que nasce o que nós conhecemos hoje como missão e visão da igreja. Se tivermos uma teologia cristocêntrica, vamos amar a Deus corretamente. Se formos organizados, serviremos as pessoas com qualidade. E se tivermos paixão, influenciaremos não apenas a Fernanda, mas nos 4 cantos dessa terra. Eu vou falar de novo, as portas de um Burger King, as portas da Universal, as portas da ADAI, as portas de qualquer igreja, qualquer instituição, qualquer família, não podem aguentar a pressão pacífica que a igreja pode fazer. Eu acredito nessa igreja. Uma igreja que ora, e eu termino aqui, uma igreja que prega, uma igreja que protesta, uma igreja que testemunha, uma igreja que tem visão, uma igreja que tem consciência, uma igreja que tem fervor, mas uma igreja que não tem medo. Quem acordou pensando na eternidade de hoje de maneira negativa, não foi eu, foi Satanás. Ele sabe qual é o fim dele. Ele sabe, e tudo o que ele quer fazer é acabar com essa essência dentro de você, dentro de mim, dentro de nós. O nosso nome, ei, Adai, se alegrem, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Somos uma igreja que ama a Deus, amém? Que serve as pessoas, amém? Influencia o mundo, amém? Amém! Amém, amém, amém. Quem está aí no chat, escreva amém. Se você é pentecostal, escreva com maiúscula, porque aí é de pentecostal. Caixa alta, caixa alta. Estenda suas mãos, por favor. Mãos erguidas é sinônimo de vitória. Feche seus olhos. E que não apenas a Adai seja assim, mas que a tua família seja assim. Que você selecione o que você tem que comer, o que você tem que vestir, o que você tem que assistir. Teologia cristocêntrica na tua casa eu profetizo. Organização nos processos eu profetizo. E paixão no olhar dos seus filhos, dos seus familiares. Pai, muito obrigado. Obrigado porque nós podemos encerrar essa série sendo diferentes, influentes, ou pelo menos tentando. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor faz. Obrigado, Jesus. Obrigado porque nós não temos medo. Nós não temos medo. A igreja primitiva venceu Roma, Pai. A igreja primitiva venceu a cultura grego-romana. Senhor, será que a gente não vai conseguir vencer os desafios desse século? Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem realizado. A tua igreja, ela vive. A tua igreja, ela está edificada. A tua igreja, ela é poderosa. Em nome de Jesus. Amém.